Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo a infinita misericórdia e benignidade daquele que nos direciona a andarmos segundo o seu Espírito. Aquele que acata as suas advertências permanece no caminho, adicionando as virtudes de Cristo à nossa fé, rumo à maturidade, a um alimento sólido. Não falamos de uma sabedoria da era perversa dos poderosos que já vai desvanecendo, mas daqueles que foram alimentados por um alimento puro e espiritual e permanece se consolidando, do qual a casa é edificada sobre a sabedoria, do qual o seu princípio é o temor a Deus, e consolidada através do discernimento, discernir entre o espírito, discernir entre o bem e o mal, um entendimento do alto, do qual se alcança o desviar do mal, a única forma de alcançarmos. Entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, não se persevera, e por conta da incredulidade é podado, porque a fé que tem que ser participante do início ao fim. E se não exercitar a fé, não se alcança. Assim como ele nos falou sobre a respeito dos atletas, que nem todos alcançam o pódio, mas sabemos que o evangelho não é disputa por pódio, porque o evangelho tem que estar em unidade, aqueles que anunciam unidos num só propósito, numa só fé, num só coração, do qual a Bíblia diz a muitos que não têm parte no ministério porque não têm o espírito reto. Muitos são os que têm que se arrepender, se humilhar, se prostrar daquele que é digno de toda honra e toda glória, porque o tenho rejeitado publicamente. A Bíblia nos fala sobre o vitupério. Muitos são aqueles que o fazem de objeto de escárnio, que zombam dele, assim como muitos daqueles que o rejeitaram naquela época o rejeitam até hoje. E ele é aquele que, como está escrito, porque procurais entre os mortos aquele que vive? Ele é aquele que vive, é juiz de vivos e mortos, está a julgar, exerce o direito na equidade, na imparcialidade, e se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Se opõe àqueles que procuram levar a obra que não seja edificada sobre o Evangelho. Aqueles que edificam sobre o ouro, a prata, o feno, a madeira, a palha, pelo fogo sereis provados. Se não se persevera obras meramente humanas, seus passos são escorregadios, apressam a maledicência que recai sobre as suas próprias moleiras. Assim diz o Senhor. Por isso devemos perseverar sempre como segundo a credulidade. Lembrai-vos de João Batista, que anunciou o batismo de justiça, de arrependimento, onde muitos disseram: este não fez sinal algum, mas tudo que ele disse a respeito deste foi verdade. Mas quando esteve passando ali por um momento de prisão, ele desfaleceu na fé, ele perdeu, ele passou de crédulo para incrédulo, quando ele manda um dos seus discípulos a perguntar: és tu que que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Ele é aquele que teve a confirmação, do qual o Pai diz sobre aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, repousará o Espírito Santo, aonde muitos são os que sabem e ouvem a voz da qual Jesus foi glorificado pelo Pai, do qual foi dito, tanto na transfiguração, este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E todo aquele que é obediente, ele anuncia o Evangelho, do qual, além de um irmão, recebe um amigo. Mas aquele que o anunciava com justiça foi influenciado por aqueles que eram escarnecedores, e a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Por isso,
Em mais um dia, sejais influenciados pelo Espírito Santo, sejais direcionados sobre o Espírito Santo, aquele que tudo opera e executa. Vigiai com os incrédulos, vigiai com a multidão que aperta, porque aquele que persevera segundo a fé, ele recebe a informação direto da fonte. Ele não crê naquilo que homens proclamam, que para desfalecer a nossa fé, mas sim ele está constantemente como o vermezinho de Jacó, aonde Jesus é aquele que estende a mão e nos diz: não temas, vermezinho de Jacó, eu te sustento. Ele é a destra da nossa justiça, ele nos sustenta e nos fortalece dia após dia, pois sabemos aquilo que tem preparado para as nossas vidas, e importa antes obedecer a Deus em primeiro lugar do que a homens. Assim nos diz o Senhor: perseverai segundo a unidade da fé, interligados uns aos outros, unidos numa só fé, num só propósito, num só espírito, o espírito reto e inabalável. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.